Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui de volta. O segundo vídeo sobre a introdução à Sagrada Escritura. E temos mais um vídeo preparativo à introdução, tá? Que se relaciona à transmissão da revelação. Ou seja, a revelação que nosso Senhor, nosso Deus, nos fez de si, né? Isso é muito importante, todo católico deve conhecer. São 3 formas. E vejam, isso não depende de opinião. Não depende de opinião. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Magistério. O que é Sagrada Tradição? Quando Jesus mandou os apóstolos irem pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura e batizar-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem outra passagem também que ele fala que Jesus diz para os seus apóstolos e discípulos para ensinar tudo o que ele ensinou para eles mesmos, para os apóstolos, não é? Ensinai tudo o que eu vos ensinei, né? Tudo que... Então, depois da ressurreição de Jesus, depois de Pentecostes, os apóstolos cumprem essa missão, ou seja, vão evangelizar, conforme Jesus mandou. Então, antes de estar na Bíblia, os ensinamentos de Cristo, o Novo Testamento, estavam na tradição oral. Para vocês terem uma ideia, antes da formação do Novo Testamento, não é? O primeiro escrito que surgiu foi a carta aos Tessalonicenses de São Paulo. 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Pergunto para vocês, do que viveram essas primeiras comunidades cristãs, já que não tinha ainda os escritos do Novo Testamento? Viveram da tradição recebida dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles receberam diretamente dos apóstolos, e depois dos sucessores dos apóstolos, dos bispos. É desta pregação que se solidifica e forma a sagrada tradição. Depois isto vai para o papel, para a Bíblia, porque as pessoas começaram a falecer e não tínhamos mais pessoas para testemunhar a Cristo, que estiveram junto com ele, de forma ocular. Entenderam, gente? Por isso, que diferente de nossos irmãos evangélicos e protestantes, não para brigar com eles, mas para nós sabermos a nossa fé, nós compreendermos como isso aconteceu de fato. Ela aconteceu dessas 3 formas: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Magistério. O que é a Sagrada Tradição? É a tradição oral, repassada pelos apóstolos. Sagrada Escritura é a tradição escrita. E o magistério é o Papa e os bispos unidos a eles, que interpretam a tradição. Né? Veja, os escritos de Paulo no Novo Testamento, as suas cartas, eles têm as 3 realidades. Paulo era apóstolo, ou seja, magistério. Era tradição, tornou-se tradição, tradição com T maiúsculo, não é costume, atenção. Tradição com T maiúsculo, aquilo que eles receberam dos apóstolos. E a terceira é a Escritura. Olha as cartas de Paulo, olha aí, ó. Coríntios, Tessalonicenses, Filemon, não é? Também as cartas de Pedro. Tem estas 3 realidades. Ou seja, para nós compreendermos os ensinamentos de Cristo, nós temos que compreender isto. Nenhum católico pode ficar sem saber isto. Nenhum. Porque aí nós acabamos caindo naquilo que nossos irmãos protestantes dizem. Onde é que está isso escrito na Bíblia? Meu filho, não está tudo escrito na Bíblia. A Bíblia é fundamental, nós não podemos ficar sem ela. Atenção, isso não é uma desvalorização da Bíblia, de jeito nenhum. Mas nós temos que caminhar sempre com essas 3 realidades. De novo, Sagrada Tradição,
Sagrada Escritura e magistério. Por quê? Porque a revelação foi assim que aconteceu. E assim que ela deve permanecer. Então, tem que caminhar sempre em conjunto. Nós não pegamos... O que acontece? Quando tu pega só a Sagrada Escritura, tu está pegando a revelação pela metade. Só um pedaço dela. Por isso se chama heresia. Heresia significa escolher um lado. Não pode. Não pode. E isso nós temos que testemunhar aos nossos irmãos evangélicos. Não para brigar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para testemunhar quando você... Ó, meu irmão, não está tudo na Bíblia. Você quer ver que não está tudo na Bíblia? Vamos ver aqui, ó. Última página do Evangelho de João. Tá? Depois eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês mais detidamente essa questão sobre Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. Capítulo 20. Olha só o que diz lá. Evangelho de João. Diz assim. Capítulo 20, versículo 30. Estou aqui com a tradução da CNBB, tá? Diz assim. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É por isso, gente, que eu faço questão de falar em cada cursinho bíblico, mostrar para os católicos que a revelação, ela, de novo, repito pela terceira vez, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Magistério, precisa caminhar as três juntas sempre. Porque foi assim que o Nosso Senhor nos revelou. A própria Escritura diz que não está tudo na Bíblia. Tá? Outra passagem do Evangelho de João, lá no finalzinho. Capítulo, podem conferir em casa aí, viu? Verifique na Bíblia de vocês. João, capítulo 21, versículo de 24 a 25, diz assim. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as pôs por escrito. João, não é? Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que precisaria escrever. Gente, está tudo na Bíblia? Não. Se tudo estivesse na Bíblia, teria que estar na Bíblia escrito dizendo que estaria tudo aqui. Não tem isso na Bíblia. Pode verificar lá de início ao fim. Não tem. Tá? O que tem é uma passagem de Timóteo dizendo que a Bíblia é útil para corrigir, para exortar, para instruir, sem dúvida nenhuma. Deve ser, sim, utilizada para isso, sem dúvida. Mas não diz que só a Bíblia é a revelação de Deus. Cuidado, gente. A igreja vem antes da Escritura. Depois tem Escritura. A tradição, com T maiúsculo, ela se forma para depois ir para o papel. Não foi transcrição direta. Jesus está lá falando e tem uma pessoa lá redigindo. Não, não foi assim. O evangelho, o primeiro evangelho a ser escrito foi em torno do ano 60. Não é? Depois da ressurreição do Nosso Senhor. Marcos, depois Mateus, depois Lucas, lá o ano 70, depois anos 80, 85, o Evangelho de João foi escrito no ano 100. Pergunto para vocês, essas comunidades que Paulo formou e que tantos outros apóstolos formaram, comunidades cristãs na época, viviam do quê? Não tinham os escritos. Viviam da tradição que receberam dos apóstolos. Certo, gente? Tá? Isso precisa ficar muito claro. Nós temos que valorizar a Bíblia, certamente, mas dentro daquilo que foi pensada a revelação de Nosso Senhor. Certo, pessoal? Até a próxima.